segundo ano, tudo bom, pessoal? Agora é nossa aula de história, tá bom? Eu queria que vocês abrissem o livro, tá bom? Na página 357, para vocês fazerem a leitura, tá bom? A leitura do que vamos estudar, tá certo? Que nós vamos falar um pouquinho sobre objetos que contam história, né? Então, assim, todos nós temos objetos, né? Ou então, assim, lembramos, né? De objetos que contam nossa história e também a história familiar, não é? Como, por exemplo, a primeira roupinha que vestimos, né? Ao nascer, o sapatinho que usamos quando bebê, o nosso brinquedo favorito, né? Vocês que ainda são criança, não é? Tem aquele brinquedo favorito que ou vocês irão guardar ou lembrar, né, dele futuramente, não é? Então, essas histórias que é importante preservar, não é? Assim, nós conversando com a família, né? Vocês conversando com a família de vocês, vão descobrir muita coisa importante, não é? Se vocês também têm na família de vocês, ou também a família que tem objetos que está na família por muito, muito tempo e que contam história, né? Os mais velhos da família sabem contar a história daquele objeto, por que aquele objeto tá na família por muito tempo e que utilidade, né, dele. E nós temos aqui na página 357 alguns objetos, né, que fazem parte, né, de uma história. Eu vou mostrar que aí tem também no livro de vocês. Aqui, ó, nós temos um álbum, né? Álbum de fotografia. Temos um livro de receita também, olha só. Nós temos um aparelho de jantar, né? De louça antiga e um sapatinho. Então, todos esses objetos e mais outros, né? São alguns do que servem para contar a história. Então, muitos objetos, eles duram pouco, né? Então, eles servem só para o uso do presente, né? Mas muitos objetos estão mesmo na família e contam história de muito tempo, de gerações por gerações. Eles ficam na família para contar realmente história, né? E abaixo tem uma atividade, tá bom? Que vocês irão responder de acordo com o texto aqui e com as figuras que estão aí na página 357, tá bom? Então, desses objetos aí que estão na página, desses objetos, quais deles se referem à infância? Bom, e vocês vão observar e escrevam a resposta, tá bom? Então, na letra B, aí vocês vão responder, e quais desses objetos, não é, refere-se à memória especial, a memória coletiva, tá bom? Então, aí vocês escrevem abaixo a resposta. Então, na página 358, nós vamos para estudando o passado pelos objetos. Né? Então, assim, o ser humano, ele sempre produziu objetos, né, para facilitar a sua vida, né, para facilitar o seu trabalho diário, não é? Então, assim, ele sempre teve essa necessidade, né, de inventar, de construir, de produzir, né, objetos que ajudassem ele nessas tarefas, né, ajudassem no seu dia a dia. Então, os materiais e os objetos, né, antigos, usados também por diferentes povos, né, eles são encontrados em museus e eles nos ajudam, né, a entender, né, a preferência de cada objeto, né,
e para que serve, né? Para que as pessoas, né? Para que eles eram utilizados, né? Com as pessoas, né? Lá no passado, né? Esses objetos, eles contam essa história, né? E com o avanço, né, da tecnologia, muitos desses objetos, né, muitos deles, eles foram substituídos por outros objetos atual, né, dos dias de hoje. E esses objetos, né, dos dias de hoje, nos ajudarão também a contar história, né, as pessoas do futuro, né, um tempo futuro. Né? Os objetos de hoje ajudarão a contar histórias lá no futuro, da mesma forma que os objetos do passado contam história hoje, né? De acordo com o passar do tempo. Então, nós temos uma imagem aqui no livro de vocês, olha só, né? Essa imagem aqui do ferro de passar, não é? Esse ferro, ele é um ferro de passar que ele era aquecido com carvão, não é? Ele foi muito utilizado no século XX. E hoje, né, ele foi substituído, né, pelo ferro elétrico. Né? Então, assim, muitas coisas, né, foram substituídos por outras. Da mesma forma que os de hoje serão substituídos também por outros no futuro. Então, agora é a vez de vocês, tá bom? Então, vocês irão, na atividade, vocês irão escolher, né, uma figura, vocês irão procurar em revista, um objeto que poderia ser guardado no museu e que conta a história dos dias de hoje, tá bom? Então, vocês organizem uma folha, tá bom? E coloca o nome da escola, o nome de vocês, organiza bem direitinho para a tia saber qual foi a criança que fez, que trabalho né, de cada criança. Não esqueçam de colocar os nomes de vocês e vocês irão colocar a figura do objeto que vocês irão escolher para servir de história, né, no futuro. E vocês irão escrever abaixo, né, da foto ou ao lado a utilidade desse objeto nos dias de hoje, tá bom? É um objeto que poderá ser guardado no museu para contar nossa história no futuro, tá certo? E também vocês irão responder também, né, a atividade do livro, que é o nome do objeto e a utilidade do objeto, tá? Tanto vocês fazem aqui no livro, como também vocês fazem numa folha à parte, tá bom? Então, beijos e um bom aprendizado para todos vocês.